predelineamento, né? Você sempre comenta a questão de alguns serenões, que eles têm uma identidade bem definida, né? Por exemplo, a monja, não só o processo da etnia, como ela se apresenta, mas a questão que a tendência dela e a linha básica dela era a assistenciologia. Né? Não, todos eles têm assistenciologia. Sim, mas agora há um perfil específico que caracteriza a pessoa. Mas em relação ao monge, você sempre destacou esse aspecto. Não, o perfil que eu vejo é mais da função assistencial dele. Por exemplo, a monja é a função assistencial geral. Já o reurbanizador era mais os processos de reurbanização, um negócio mais amplo, mais energia, coletivo, né? Mais coletivo. A monja, ela olha mais pessoas e grupos. Você está entendendo? A coisa mais assim, pontual. O outro era muito mais amplo. Só para comparar uma coisa com outra, para você ter uma ideia. Por exemplo, esse aí da Argentina, ele é muito político. Não, o reurbanizador, você falou que ele é mais o quê? Era muito coletivo. Coletivo. Muita coisa grande da reurbanização, tudo dele era muito coletivo. Mas também entrava política, não, era mais o Então, mas o reurbanizador também você falou como ele era, do ponto de vista de energia, ele se destacava em relação aos outros. Foi o maior que eu vi, eu nunca vi aquilo. Então, do processo da distância, aquela coisa toda, o que ele na verdade, cada um desses atuaram ou predominou especialidades diferentes. Sim. Chegaram ao serenismo por caminhos um pouco diferentes, certo? Até aí? Até um certo ponto. Tem ninguém tem um temperamento igual. E aí a atuação deles também era... O que eu vi em todos eles é que todos são continentais e todos fazem assistencialidade. Sim. Isso eu escrevi lá, o que é? Tem uns pontos comuns dentro. E outra coisa, todos realmente são serenos. Sim. Não há mais conflito. Então, mas esses são os pontos comuns. Mas, por exemplo, dentro da assistencialidade, eles vão diferir a especialidade assistencial de cada um. Bom, a minha pergunta é, se a gente puder fazer uma extrapolação, como é que será o Valdo Serenão? Qual que você acha que seria a sua característica? Não, é sério. Assim? O que destacaria? Eu acho que ainda está cedo para pensar nisso. Mas deve ter alguma coisa. Eu já preciso colocar muito serviço. Mas, Valdo, para encaminhar uma coisa melhor. Né? Fazendo uma extrapolação, o que você acha que seria uma característica sua, se pudesse assim chutar ou extrapolar, do ponto de vista de serenão? O que destacaria? Eu já perguntei isso tudo aí, já teve gente que já me falou. E qual foi a resposta? Meu processo, eles me falaram sobre o processo da determinação. Essa determinação é que todos eles tiveram. Escuta só, eu não pensei nisso antes. A hora que eu perguntei foi o que eles falaram. Por isso que eu já falei para vocês que o meu negócio é determinação. Agora, por que determinação? Todos eles chegaram à serenologia por causa da determinação. Roche, pensa bem. Nessa vida humana, com esses altos e baixos, as loucuras que tem aqui, que a sociedade é totalmente patológica, e outra coisa, ela era pior antes. Os caras que se tornaram serenão antes da gente, e era do mesmo grupo, eles merecem muito mais palmada do que nós, muito mais palma, muito mais apologia, porque a vida era muito pior. Contexto, né? Agora presta atenção, mesmo na época atual, do século XXI, com todas essas loucuras que tem aí, a vida humana não é fácil. Sem determinação, você vê algum jeito da pessoa ficar imperturbável aqui? Eu acho difícil. Mas, Valdo, se todos tinham isso, ele está te perguntando como... Tinha a base, mas agora, por exemplo, a tendência da monja com a maternagem dela, com o processo. A tendência do australino com o processo da política. A tendência do reurbanizador, que eu não sei o que é os negócios maiores, mas o processo da paradireitologia, parapoliticologia, paradiplomacia dele, que é um absurdo, que a gente não entende. Esse processo, por exemplo, dele vir com um corpo de idiota, isso é uma loucura. Pensa bem. Esse aí bateu para mim, bateu o recorde, o povo todo. É muito. Para o meu entendimento já é demais, já chega. Vamos ver se eu entendo até aí. Entendeu? A hora que eu vi o jeito dele, eu falei assim, daqui eu não preciso passar. Vamos ver se eu vou entender alguma coisa até aqui. Preencher até ali, né? Já é alguma coisa. E é muita coisa. Então pensa nisso. Os temperamentos são iguais. Lá no fundo parece ser tudo igual. A hora que eu falo determinação, todo mundo tem que ter uma determinação
de melhoria. São as coisas que eu falo aqui, gente, a cosmoética que nós estamos falando. Então, mas o que em você diferencia? Porque todos tiveram, como você falou. O que vai ser, qual é a qualificação dessa sua determinação? Eu não sei, vamos ver com o tempo. Ele só fala, não, você tem a sua determinologia, você já está no caminho, faz força. Pois é. Não, mas isso todo mundo vai ter. A determinologia não existe por emoção. Se ela tem, é crime, é dolo, é loucura. Um cara determinado, é o que eu estava perguntando aqui, é o serial killer, é o matador, é o fascista, é o homem do campo de concentração, esse tem. A determinação lógica, racional, cosmoética, evolutiva, inteligência evolutiva. Eu via falando isso aqui todo dia. Inteligência evolutiva. Tem uma determinação também. Chega o cara aqui e fala assim, não, eu sou nazista e sou super determinado. Ele vai mostrar, às vezes, ele é mais determinado do que eu, do que você, do que todo mundo aqui. Mas nazista, o que adianta? Então, a qualificação é dada pela inteligência evolutiva. Sem isso, não tem. Mas, Luci, fala aí que você está com o braço já doendo. Né?